Olá, olá, boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live aqui da Atitude em Nutrição. Eu me chamo Carolina Albuquerque, sou nutricionista, criadora da Atitude em Nutrição e eu ajudo nutricionistas a diferenciarem seus atendimentos ao público infantil. E hoje, nesta live aqui, vamos falar sobre atendimento para irmãos. E você, por aí, já atendeu irmãos? Já trabalhou como irmãos? Conforme você for entrando, vai me contando. Tô vendo que a Adriana Mota tá por aí, a Ká também, a Paula, a Gislaine, sejam todas muito bem-vindas. E hoje, eu um pouquinho mais cedo, né, eu abri uma caixinha de perguntas justamente falando sobre essa parte de atendimento para irmãos, porque coincidentemente, na verdade não coincidentemente, né, eu coloquei a caixinha de perguntas lá depois que eu tinha feito o atendimento, eu atendi 2 irmãos. Então, na verdade, uma criança aí de 8 anos e uma criança de 11, não tão pequenininhos assim, já mais crescidinhos. E eu fiquei pensando que poderia ser um tema muito bacana da gente discutir, né? E eu quero deixar bem claro aqui logo de início que a gente não vai falar em questão, gente, de uma verdade máxima, tá? Sobre atendimento para irmãos. Tem várias perguntas e eu quero que vocês entendam que o que eu vou dividir aqui com vocês é meu ponto de vista, minha forma de realmente ver a situação. E talvez você aí do outro lado faça de maneiras diferentes, e isso não significa que ou você ou eu façamos de maneira errada ou totalmente certa, né? Mas que a gente vai encontrando o nosso modo de atendimento. E por que que eu falo isso? Porque eu acho muito importante que todo nutricionista, todo profissional, ele encontre a maneira de atender que faça mais sentido para ele. Então, a gente já até teve algumas lives aqui de discussão, não sei se quem tá por aí lembra, sobre atendo no primeiro atendimento só a criança ou também os pais estão juntos? Ou então só os pais? Todo mundo junto? Como é que eu faço? Eu não acho que tem um certo ou um errado. Eu acredito que tem a forma, dependendo do teu público, né, com o que você trabalha, que faz mais sentido. E aqui eu vou trazer essa mesma visão pensando na questão de atendimento de irmãos. Pode ser que num determinado atendimento faça muito, mas muito sentido mesmo a gente atendê-los em conjunto. E que em outras vai fazer mais sentido atendê-los separados. Então, entendam que não existe uma verdade absoluta. Quando a gente fala de individualidade do paciente, ao meu ver, a individualidade é justamente eu poder olhar e não colocar todos os irmãos no mesmo potinho e dizer, não, irmãos eu atendo junto ou irmãos eu atendo separado. Mas eu olhar e ver o que cabe melhor para aquela família, tá certo? Eu vou ir pegando as perguntas aqui para responder, então, até dentro desse contexto, eu tinha visto uma que era esse daqui, ó, que eu perguntei como que o pessoal fazia, se atendia junto, separado, como é que era. Aí teve essa daqui, ó. Atendimentos juntos não realizo, mas atividades de educação alimentar e nutricional, sim. Eu tô no caminho certo? E aí que vem o ponto. Você pode estar no caminho certo se isso está dando certo pra você, né? Eu, por exemplo, Carol, eu gosto, dependendo da situação, de atender logo de início essas crianças juntos. Como, por exemplo, vamos supor que a gente tá falando igual do atendimento que eu fiz hoje. Na hora que a mãe entrou em contato comigo pelo WhatsApp, ela falou logo, né, qual que eram os objetivos, como eu sempre pergunto e tudo mais. E o objetivo para os 2 irmãos, o que ela queria? Que eles soubessem, que eles aprendessem mais, que eles soubessem mais sobre uma alimentação saudável, porque ela acredita que precisava dar essa autonomia para as crianças. E eles têm suas particularidades, né? Mas o contexto da conversa seria muito parecido. Então, fazia sentido eles estarem juntos. Agora, às vezes, se eu pego uma criança que tem um irmão lá que ele tá com... é uma questão de diabetes que eu preciso trabalhar, né? E tem um outro irmão que, na verdade, aí tá indo em atendimento só porque a mãe quer falar de uma alimentação saudável, talvez sejam momentos diferentes que eu vou precisar ali ter com essas 2 crianças. Então, entendam que isso de estou no caminho certo ou estou no caminho errado, a gente vai saber conforme a gente estiver caminhando. Essa é a primeira coisa. Eu falo que enquanto a gente não experiencia, né, enquanto a gente não vai lá e vai vendo a maneira que mais serve para nós, a gente não tem como dizer se é o certo ou se é o errado. Pode ser que algo que eu faça e que seja, por exemplo, igual aqui essa pessoa que colocou, que atende, que ela faz atendimento juntos, aliás, que ela não faz atendimento juntos, mas que ela faz. Se isso vem dando certo, que ótimo!
Pode ser que você encontrou a forma como você consegue organizar melhor seu atendimento. Isso não significa que talvez se em um primeiro momento você atendesse esses irmãos juntos, que não daria certo também, né? Então tudo depende de como você conduz aquele momento, tá certo? E aí eu vou trazer aqui essas outras perguntas, então, que foram vindo. Essa daqui, ó. Como atender 2 irmãos ao mesmo tempo com dificuldades diferentes? Aí que tá. Eu acho que quando a gente fala de individualidade, eu gosto muito de utilizar questionário pré-consulta, e mesmo antes do envio do questionário pré-consulta, eu já perguntei, já conversei um pouco ali com a família para entender por que é que eles querem um atendimento. Se a gente vê que as dificuldades, que as questões, elas são extremamente diferentes a serem trabalhadas, né? Não vai fazer muito sentido eu ficar com aquelas 2 crianças, às vezes, durante 1 hora falando da questão de um e depois mais 1 hora falando da questão do outro, porque a gente sabe que as crianças se cansam também. Então faria muito sentido nesse caso, ao meu ver, igual a colega anterior falou. Eu faço consultas separadas, faço as primeiras orientações separadas e depois disso eu vou lá e junto eles para fazer atividade de educação alimentar e nutricional. E às vezes a devolutiva ali também para a mãe, ela pode ser uma devolutiva em conjunto, ao meu ver. Então, por exemplo, a gente imagina que dificuldade, ao meu ver, né, seria para uma mãe, para uma família, da gente ter diversas dietas ali na casa. Então, essa criança come da forma A, essa criança tem que comer da forma B, a mãe da forma C, o pai da forma D. Imagina ter que cozinhar tudo muito diferente, não conseguir integrar isso. Então, eu acredito numa nutrição também que ela vai além do comer nutrientes, macro, micronutrientes, ela vai também desse confraternizar em família, de facilitar ali para a própria família colocar esses alimentos à mesa. Portanto, eu vejo que cabe sim eu entender o que um lado precisa, então um irmão precisa, o que o outro precisa, e o que a mãe também pode fazer. Inclusive hoje eu perguntei isso pra mãe, na hora que eu fui, conversei com as 2 crianças, e depois quando eu me virei pra mãe, eu falei assim, olha, fala pra mim, eu quero entender um pouco como é pra você. Você gosta de cozinhar? Você não gosta? E se você gosta de cozinhar, são coisas mais elaboradas ou coisas mais simples? Como que é isso? Porque isso vai determinar muito das orientações que eu vou fazer na sequência, né? Então, se existem dificuldades diferentes ali entre os irmãos, ao meu ver, a gente vai precisar de um momento de orientação para a dificuldade A, então para o primeiro irmão, um outro momento para a dificuldade B, do outro irmão, mas de alguma maneira eu tenho que ajudar essa família a integrar isso. Do mesmo jeito que se não houvessem irmãos, a gente poderia integrar também a alimentação dessa criança com o dos pais. Entende? Então, eu vejo que o olhar, o grande olhar, independentemente se você decidir que vai fazer em conjunto, se você decidir que vai fazer um primeiro atendimento separado, e independentemente disso, a gente tem que sempre olhar para além de um plano alimentar que aquela criança vai sair e que, como se ela fosse, tipo, a única da casa que vai fazer aquilo. Não, tem que ser algo que caiba em contexto. Entende? E é ótimo quando tem atendimento, aliás, dos irmãos, porque às vezes quem realmente precisa, isso pode acontecer, eu já vi casos onde quem realmente precisava, apesar que na verdade todo mundo precisa de nutricionista, ao meu ver, mas assim, a necessidade primordial ali era de uma das crianças, porque tinha diabetes tipo 1, então precisava olhar para isso. E o outro irmão acabou passando em atendimento, como eu falei, para saber mais, conhecer mais sobre alimentação saudável, né? Entender mais sobre os movimentos que iam acontecer na casa dele de mudança da alimentação por conta do irmão que estava doente. E, gente, quando a gente fala de fazer esse movimento de mudança na alimentação de alguém da casa, é difícil para o outro que não entendeu, que não sabe muito bem o porquê dessa mudança, ele aceitar de boa, de começo, principalmente se ele é uma criança. Imagina, você é uma criança aí de, sei lá, uns 10 anos, aí você come de toda uma maneira que é o teu costume já. E de repente, por conta da necessidade de um outro irmão, chega e muda toda a alimentação da sua casa e você nem entende por que aquilo aconteceu, né? Então eu também vejo como o nosso trabalho é ajudar essa família a integrar essas possibilidades. Isso faz sentido para vocês? Se faz sentido, coloca aqui pra mim. Faz sentido, Carol, ou não? Carol tá viajando. Cada um tem que comer uma coisa mesmo.
Porque, ao meu ver, assim, isso é a grande beleza da coisa, sabe? Da gente conseguir olhar para além daquele pequeno indivíduo na nossa frente, mas conseguir perceber e conseguir entender que, independentemente das dificuldades que cada um tem, ou das próprias comorbidades que cada um possa ter, que eles moram e eles integram o mesmo lar. E que a gente vai ter alguém, né, algum cuidador ali, ou um ajudante, ou a mãe, ou uma avó, muitas vezes até um pai, né, também cozinhando para aquela família, é que a gente precisa ajudar eles construírem isso para ser gostoso para todo mundo. Não ser algo que é diferente para um e não é para o outro, né? Por isso que, dependendo do caso, ao meu ver, faz muito sentido logo de começo a gente já fazer essa integração e fazer um fechamento depois. Então, realmente, o que me faz decidir, geralmente, é o questionário pré-consulta. E aí, cada um vai ter um questionário respondido. Tipo, um questionário para criança A, um questionário para criança B, tá? Vamos lá, e o pessoal falando que faz sentido. Ao meu ver, faz sentido. É assim, como eu falei pra vocês, aqui vai ser meu ponto de vista que eu vou colocar mesmo, assim, como eu enxergo a colocação. Aqui, ó, até acho que era a mesma Nutri, ela colocou uma continuação, ó, que a criança seria um seletivo e a outra precisa perder peso. E aí, às vezes, o que eu posso te dizer e adiantar, a gente tem, e eu aprendi muito isso no último simpósio que eu fui sobre dificuldades alimentares, que falava justamente sobre a dificuldade alimentar como tratando com a obesidade, né? Então, às vezes a gente tem na nossa cabeça que uma criança que precisa perder peso, ela, na verdade, come de tudo, ou come demais, em grande quantidade, né? E que não é uma criança que a gente vai ter que trabalhar com questões de seleção de alimentos. Quando, parte das vezes, essa criança que precisa perder peso, talvez ela seja uma criança também seletiva, que seleciona muito dos alimentos que ela consome, que tem um cardápio restrito, talvez para fruta, ou talvez para verdura, ou talvez para legume, ou talvez para tudo isso. Então, dependendo desse contexto da perda de peso, tá? Dependendo do que tá por trás disso, pode fazer muito sentido você trabalhar com esses dois irmãos juntos. Porque podem ser que ambos sejam seletivos, mas que de alguma maneira, em um deles, já acabou acontecendo esse ganho de peso. Porque, come mais carboidrato, ou come mais algum tipo de alimento que ajuda com esse ganho de peso, ou é mais ultraprocessado, né? Come em muita quantidade algum desses alimentos que são aqueles aceitos. E aí você vai precisar trabalhar a expansão de cardápio com todo mundo. Então, dependendo do caso, daria para levar em conjunto, sim. A Carol falou, muito sentido, não faz sentido uma criança se sentir excluída na hora das refeições por suas restrições. Eu também acredito muito nisso, que não faz sentido nenhum uma criança, ela nem se sentir, nem ser excluída por conta de alguma necessidade ali na alimentação dela, né? Aqui, ó, vamos lá. Essa daqui colocou como ela fez. Atendo separado na primeira vez para entender o problema de cada um. E depois eu decido... Aí vamos lá para a segunda perguntinha que ficou aqui, ó. Eu decido se junto ou não, mas não sei se seria correto desde a primeira vez. E aí vai muito de como é a tua organização de um primeiro atendimento. Então, por exemplo, eu faço o questionário pré-consulta, aquelas informações que eu precisava para decidir se eu ia trazer eles juntos para um primeiro atendimento ou não, eu já tinha. E aí a mãe me perguntou, inclusive. Então ela entrou em contato, falou que queria atendimento para os irmãos, descreveu. Aí ela ainda falou para mim, eles são muito diferentes, né? Então eu não sei se a gente conseguiria fazer esse atendimento em conjunto. Aí ela me descreveu. Como o que ela precisava olhar para um filho e o que ela precisava olhar para outro. E na visão dela, apesar deles serem diferentes na hora que ela fez as descrições, o que eu precisava trabalhar com eles eram questões muito semelhantes. Eram questões de ter mais atenção ali ao horário de comer, né? Então, um às vezes comia demais na hora da refeição e o outro comia de menos. Mas por quê? A questão da rotina do horário da refeição, atenção plena ali no horário da refeição não existia. A gente ia precisar trabalhar isso para os dois lados. E aí entender o que o outro tá fazendo ajudou, até porque eles ficaram falando, né, um do outro e tudo mais. Então, eu vejo que dependendo do caso já dá para ser sim um primeiro atendimento.
Agora, também não é que eu acho errado separar eles, mas entender como você vai fazer essa logística, porque imagina para os pais. Vai primeiro, leva uma criança no atendimento. O outro filho, onde ele pode ficar? Porque aí tudo depende da idade. Às vezes, se a gente está falando de crianças mais crescidinhas, isso é mais fácil. Agora não, estamos falando de crianças menores, um filho de 1 ano, um outro filho de 2 anos e pouquinho, 3 anos. Como é que vai ser essa organização? E ao mesmo tempo, se os dois vão estar lá, como é que você vai organizar o horário do atendimento também para ele não ficar muito cansativo? E isso vai depender do tipo de ferramenta que você usa no seu atendimento, né? Hoje, por exemplo, meu atendimento ele durou mais tempo. E comparado quando eu atendo uma criança só, porque tinham 2 crianças falando, 2 crianças perguntando. Então ele durou mais, tem durado em torno ali de 1h20, 1h30, um primeiro atendimento online, e esse durou 2 horas, mas eu já tinha avisado a mãe e perguntei, eles estão ficando esse tempo retidos na tela na hora da escola? E ela falou que sim, que estava tranquilo, porque essa também era uma outra decisão que eu ia usar, para ver se eles ficavam juntos ou não, tá? Então, o que eu vejo, gente, que eu acredito de verdade é nessa questão da gente poder ouvir e entender mais as situações para poder dar o atendimento individualizado. Nesse caso, eu perguntei, eles são irmãos que, quando estão juntos, em conjunto, em alguma coisa, como eles fazem? Eles brigam um com o outro, tipo, ficam um dedurando o outro? Ou eles são mais parceiros e fazem as coisas juntas? Porque eu também não queria que virasse um motim do tipo, você, tá vendo? Ela tá falando isso pra você, ou você tá, né? Isso agora é pra você, coisas do tipo. Então, ela falou, não, eles lidam super bem em conjuntos, fazem várias atividades juntos, são super parceiros, quanto a isso não tem problema. Então foi um atendimento, na verdade, muito, mas muito gostoso, porque um ia falando com o outro, mas num sentido de conversa, sabe? Realmente, eu vejo que quando a gente vai fazendo essas perguntas para entender mais sobre eles, faz bastante sentido. Então, acho que isso daqui fica dentro da perspectiva. Irmãos de idades diferentes, prefere atender separado? Depende. Eu não tenho uma resposta 100% certa para isso. Vai depender justamente dessas perguntas que eu falei para vocês, né? De ver o questionário pré-consulta e a necessidade, qual é a idade da criança e se a gente vai conseguir fazer um atendimento mais longo com os dois juntos, né? E se eles são parceiros ali para o horário de atendimento. Mas eu vejo que a integração final, independentemente se eu decidir fazer junto ou não, a integração final de devolutiva para a mãe, ela vai ser importante de ser feita sobre o olhar das 2 crianças, para não deixar ela maluca pensando em faça A agora e faça B agora, dependendo de quem criança que você tá olhando, tá? Essa pergunta é boa. Como administrar possíveis comparações geradas pelo atendimento em conjunto? Olha só, eu acho que comparações, não sei aí pra vocês, mas pelo menos o que eu vejo aqui. Comparações, elas acontecem independentemente do atendimento estar em conjunto ou não. Gente, é incrível, incrível. E se você já atendeu irmãos ou atendeu alguma criança que tem irmão, é incrível como a gente o tempo inteiro escuta. Mas o filho A faz isso e o filho B não. O filho B é muito melhor nisso do que o filho A, né? E coisas do tipo. E isso acontece, essas comparações elas existem. E o que eu falo, geralmente, quando vem essas comparações, estejam essas crianças juntas ali naquele momento ou não, estejam elas separadas. Porque uma delas vai estar ouvindo. E não é legal a gente ouvir esse tipo de comparação, eu acho que nem que pro lado positivo, nem que pro lado negativo. Porque pode me dar um tom de superioridade comparado ao meu irmão, né? Ou um tom de inferioridade. Então, o que eu falo é, realmente, se a gente for fazer comparação com qualquer pessoa, sejam elas irmãos ou não, a gente vai ter pessoas que comem de maneiras diferentes e que agem de maneiras diferentes. Por isso que os nossos filhos, eles não são cópias um do outro, ainda que a gente dê a mesma educação, né? Ainda que a gente trate eles da mesma forma, porque cada um vai aprendendo coisas diferentes, tem gênios diferentes, temperamentos diferentes, então não cabe aqui a gente ficar comparando. Nosso objetivo único é que eles, comparados a eles mesmos, eles melhorem a cada dia. Eu falo isso para as alunas do coaching, inclusive. A nossa comparação de melhora nunca é referente a uma outra nutricionista. Então, eu não quero saber se eu sou melhor do que uma outra nutricionista. Eu quero saber se hoje eu tô melhor do que eu estava ontem. Se eu sou uma nutri melhor hoje do que eu era ontem. E a mesma coisa quando a gente pensa, né, nas pessoas, os pacientes. Então, essa criança está melhorando comparada a ela mesma, é só isso que me importa.
entende? E aí eu falo disso geralmente com as famílias. Esse aqui, ó. Gêmeos, se for menorzinho de 1 ano e tiverem o mesmo peso, pode fazer o mesmo planinho? Eu não vejo muito porquê de fazer diferente, né? Pensando aí em questão de que eu tava falando, a ideia é sempre conseguir integrar essas famílias, fazer com que eles consigam oferecer para essas crianças a alimentação que seja a alimentação do lar. Então, quando a gente fala de mudar, às vezes, a alimentação de uma criança, a gente está falando de mudar a alimentação de uma família. Se eu estou pensando numa fase de introdução alimentar, inclusive, eu acho lindo e maravilhoso como muitas famílias, elas mudam a alimentação da casa por conta desse bebê que vai começar a comer, ou que está ali nos primeiros meses de comidinhas. Isso é maravilhoso. Ao meu ver, assim, a chegada de um bebê é a oportunidade, né, gente, muitas vezes, dessas famílias melhorarem a alimentação da casa. Às vezes já tem até um irmãozinho mais velho, mas que por algum motivo ali relaxaram no meio do caminho com algumas questões de alimentação. Então essa é realmente uma porta que se abre quando vai começar a introdução alimentar de um bebê. E eu não vejo porque para um bebê ser de um jeito, para outro bebê ser de outro. E também quando a gente fala do planinho, eu não sei exatamente o que você quis dizer com planinho, mas a gente pensar nessas questões de quantidade para bebê, porque eu lembro que algumas mães, elas ficavam assim me perguntando, olha, Carol, mas como que é? Quantas colheres tem que comer? Porque eu conto, comeu 18 colheres ontem e hoje só quis comer 9 colheres. Meu Deus, o que eu vou fazer? E na verdade, abaixo de 1 ano, essas crianças, elas têm que, não só abaixo de 1 ano, mas em qualquer idade, a gente deveria ter respeitado as nossas questões de reflexos de fome e de saciedade. Então, mais do que falar de quantidade, eu acho que esse plano ele vai se referir à qualidade, né? E a quantidade, ela vai vir como uma base, às vezes, para essa mãe, para ela entender que, ó, vai ter dia que come mais, tem dia que come menos, tem dia que não come, né? Tem dia que você acha que não vai comer nada e ele vai pedindo mais. E é mais, né, essa conversa do que pensar em quantidades, tá? Eu não sei exatamente ao que você que escreveu aí essa pergunta quis se referir, mas a minha visão é essa. Então, que as orientações, elas vão ser, né, basicamente, se eles não têm nenhuma condição específica aí que vá levar para um caminho diferente, essas orientações, se as condições deles são perfeitas, bebê se desenvolvendo bem, crescendo bem e tudo mais, eu faria a mesma orientação, sim. Vamos ver... Essa aqui é boa. Ó, e se tiver 3, 4 irmãos? Que sugere? Imagina a sala pegando fogo. Alguém aí já atendeu 3 ou 4 irmãos? Coloca pra mim se já atendeu. Aliás, coloca pra mim. Se atendeu irmãos, coloca sim, um tracinho e quantos irmãos eram. Gente, as famílias hoje elas estão ficando, já não é tão fácil assim, tão comum, né? Eu acho que fácil na palavra, não é tão comum a gente encontrar famílias maiores, com mais irmãos, mas elas existem ainda, com toda certeza. Eu mesma, mais do que 2 irmãos, eu ainda não tive a oportunidade de atender, né? Foram realmente no máximo 2. Então, o que eu imagino com mais irmãos, porque eu já trabalhei com os grupos de educação alimentar e nutricional, onde a gente tinha mais crianças. A gente vai acabar levando, quando é assim, com certeza, para um atendimento maior, porque acaba que não será não serão 2, mas serão 3 querendo conversar com você e contar dos causos deles, porque é assim que eles querem contar, né? Querem falar, querem perguntar. Então isso acaba acrescentando ali um tempo. Eu com certeza deixaria um tempo maior reservado na minha agenda. Uma outra coisa, entender também os momentos de grande diferença desses irmãos, porque imagina se eu tô pegando aqui na minha cabeça, eu tô pensando, estou pegando uma criança de 3 aninhos, que durante um atendimento provavelmente eu faria uma ação de EAN voltada para uma historinha bem lúdica, bem conto de fada, sabe? E eu tenho um outro irmão que tem 12, 13 anos, ele ia estar tipo,
que saco, que droga isso, né? Não me interessa isso. Então, talvez eu pensaria nessa organização conforme as idades fossem mais próximas. Se tivesse um irmão de 8, de 12 e um de 2, 3, eu provavelmente trabalharia com esses maiores e esse menorzinho em um outro momento, mas sempre com aquela devolutiva final da organização da alimentação depois, voltando para a mãe ali, pensando em todos eles, tá? Até porque, como eu disse, a ideia é que integre, né? Que faça todo mundo ali de alguma maneira comer os mesmos alimentos, ter à disposição as mesmas coisas na casa, só com as restrições realmente que forem necessárias. Mas para a parte de EAN, de atividade que eu faço, de usar a ferramenta de coaching, vão ter às vezes algumas coisas que não cabem para idades tão distintas. E na minha cabeça, quanto maior, né, quanto mais crianças estiverem nessa família, maior vão se dar as distâncias, se eles não foram bem carreirinhas ali na hora de nascerem, tá? Ah, teve uma Nutri aqui que falou, a Nádia Ribelli, que sim, que ela já atendeu 3. E como foi, Nádia? Conta aí pra gente nos comentários um pouquinho de como foi isso. Olha só, vamos lá. Próxima pergunta, essa daqui. Cobra 2 valores, Carol? Ou um só para os dois? Por exemplo, no caso dos gêmeos, é a mesma dona da pergunta dos gêmeos. Eu, Carol, e aí vamos voltar, né? Alinhamento de expectativa, não existe uma regra sobre isso, mas existe o que eu faço e que pode fazer sentido aí pra você. Ainda que você atenda no mesmo horário, eu não vejo por que cobrar um atendimento só, porque as duas crianças estão sendo beneficiadas por aquilo, né? Então, já que o teu tempo vai ser menor se você atender em conjunto, então, por exemplo, se a sua consulta dura 1 hora, você atenderia por 1 hora o irmão A, por 1 hora o irmão B, e receberia, talvez, se o seu atendimento tem o preço base, vamos por 150 mais 150, né? Então, receberia R$300. E aí, você decidiu atender eles em conjunto. Então, em vez de ter durado 2 horas, o tempo que você despendeu para essa família, durou ali 1 hora para 1h20, um pouquinho mais, né? Às vezes do que um atendimento único, mas durou 1 hora, 1h15, 1h20. Eu não vejo por que cobrar apenas o valor de um atendimento, porque ambas as crianças estão saindo com as suas orientações. Aqui, para os gêmeos, para mim, isso ainda é bem claro, né? Mas no sentido de que você vai fazer uma orientação única ali, pensando na mesma condição, já que eles têm exatamente a mesma idade, mas, por exemplo, hoje, tinha algumas orientações que eu dei para o mais velho que não cabiam tanto para o mais novo e que eu fui explicando. É porque esse irmão tem idade X, a gente vai falar disso. Porque esse irmão tem idade Y, a gente vai falar disso. Como, por exemplo, as recomendações que a gente tem das quantidades, né? Então, o que eu vejo é que a gente pode sim promover um valor diferente para essas famílias. Se quiser, não é obrigatório também. Você pode cobrar o mesmo valor, que seria dos R$300, ou você pode dizer, olha, como o meu tempo, né, a gente vai fazer esse atendimento juntos, eu vou te dar um valor ali de 80%, de 90% desse atendimento para ser cobrado. Então, eu vejo que até 80% seria um valor ok, ao meu ver, por conta do teu tempo. Igual quando você faz grupos de atendimento, para quem trabalha com grupos de atendimento, sabe que a consulta geralmente custa X e o grupo de atendimento pode custar até 70% desse X. Eu vejo que para uma consulta, que é algo mais ali individualizado e restrito, a gente pode pensar em 80%, 90% desse valor, sabendo, gente, que isso é realmente algo que você vai colocar, mas seja como for, você não pode ficar com o seu valor abaixo. Então, se você tá com 150 e você dá esse desconto, né, entre aspas, é isso, você estaria com um valor abaixo do que o CRN, na verdade não é o CRN, do que o sindicato coloca como valor base. Então, você teria que ter um preço de consulta maior para você não ficar com um preço aquém do valor, tá? Tenham cuidado só com isso. Se vocês forem dar 90%, 80% em cima de um atendimento, de não ficar abaixo do que é o mínimo recomendado, porque isso é concorrência desleal. Então, se você tem uma consulta que custa mais caro, dá pra fazer isso. Se não, realmente vai cobrar o mesmo valor, tá? Acho que é isso das perguntas. Deixa eu ver se teve mais alguma aqui. Teve a da cobrança. Esse
essa daqui, gente, acho que nada foi respondendo conforme foi passando. Alguma dica para dar em especial quando for atendimento de irmãos? O que eu vejo é que a gente tem que evitar essas comparações. Então, você viu que seu irmão faz assim, você tinha que fazer assim também. Não é esse o caminho que eu uso. Eu evito também deixar eles pegarem fogo às vezes, sabe? De brigas de irmãos que podem acontecer, acontece nas melhores famílias, eu brinco, onde os irmãos mais se amam, às vezes acontece, né? Umas briguinhas. Então, na hora que eu percebo que vai começar ali um incitar o outro, eu já corto logo do mesmo jeito que eu faria num grupo de crianças, pra gente não deixar nenhum desconforto entre eles, nem nada do tipo. E também, e sempre tendo esse olhar de entender, principalmente se você vai fazer um acompanhamento com eles, o que é que você quer, né? Então, às vezes estou precisando trabalhar uma questão aqui mais profunda com o irmão mais novo ou mais velho. Vamos marcar um atendimento só pra ele. Você não colocar, se você faz um primeiro atendimento em conjunto, você não colocar como obrigação os próximos serem conjuntos, porque pode ser que em algum momento você precise realmente, às vezes, ir um pouquinho mais a fundo ali em alguma questão com um desses irmãos que não tem a necessidade do outro estar participando, né? E vice-versa. Então eu vejo que a ideia é sempre a gente olhar e observar essas famílias e entender por qual caminho a gente vai conseguir ajudá-los mais, tá? E acho que é isso mesmo que eu tenho para colocar aí sobre essa atenção especial para se dar a irmãos. Coloque, eu gosto muito de trabalhar com os desafios em conjunto, então percebo que funciona muito bem para mim isso quando são irmãos, da gente colocar, mesmo se um dos irmãos não vem em atendimento, eu coloco às vezes para essa criança poder levar para o irmão dela esse desafio, para eles fazerem juntos, para justamente ele não ficar ali isolado, sabe, da casa. Ele ser somado a um contexto de brincadeira com as outras crianças da casa. Eu vejo que isso é bem possível também de ser feito, de você pensar dentro dos materiais que você usa, como estender isso aos irmãos ali na casa, tá certo? Bem, coloca pra mim aqui, gente, o insight que ficou pra vocês sobre atendimentos de irmãos, tá? E lembrando sempre, né, que se o atendimento for ali feito em conjunto e tudo mais, cada um desses irmãos vão ter um prontuário, então eles têm prontuários separados, porque aí o prontuário é do indivíduo, tá bem? A Nádia falando, graças às suas ferramentas gratuitas eu consegui conduzir o atendimento, muito obrigada. Ai, que ótimo, que linda. Eu fico muito feliz quando vocês me dão esses feedbacks, Nádia, porque realmente eu falo que aqui, né, tanto as lives que eu vou dando, os conteúdos lá do Telegram que vão pro YouTube, no conteúdo do feed, e-mail, a gente tem vários canais gratuitos com partilhas de materiais e de ideias. Quando vocês vão lá e colocam em prática, é maravilhoso, porque isso tá aqui para justamente vocês poderem dar os primeiros passos, vocês poderem conseguir colocar em prática já, né? É claro que tem os cursos que a gente vai de maneira mais profunda, tem tanto o programa Brincar de Comer, quanto a formação em coaching nutricional infantil, que aí é um método estruturado, passo a passo, com todas as ferramentas, e que eu desejo que todo mundo em algum momento possa realmente fazê-los e possa ir mais a fundo nessas metodologias. Mas enquanto não chega esse momento para você, aproveite os conteúdos gratuitos, tá certo? O jogo Ai Quanto Açúcar também, esses tempos eu até utilizei em um atendimento, gente, e foi muito legal. Eu mandei, né, pra família. Eles fizeram a impressão, eu joguei do lado de cá e a criança do lado de lá. E foi muito engraçado, que ele ficava assim pra mim, você não tá roubando, né? Eu tinha que ficar mostrando os montes pra ele, porque ele achava que eu ficava pegando cartas, tipo, ia, né, roubar dele pra ganhar dele. Foi muito engraçado. Então dá sempre, ainda no atendimento online, a gente fazer essas interações com as crianças, dá pra dividir. Hoje eu dividi a tela com as crianças, com os meninos. Então hoje eu fiz com eles a bike dos alimentos. Então tinha a bike que era do irmão A, a bike que era do irmão B. Coloquei lá para eles poderem ver. E aí cada um ia se dando a nota na bike, que é uma ferramenta de coaching, que a gente faz uma avaliação de como está a alimentação como um todo. E aí eles iam vendo e, tipo, super interagiram. Não eram crianças que me conheciam previamente, porque é muito mais fácil, de certa maneira, quando a criança já conhece a gente, já passou em atendimento presencial. Mas eles foram, assim, tranquilos, fluiu super bem. Então dá pra gente poder realmente continuar com esse tipo de atendimento lúdico, né? Ainda que seja online, tá bom?
A Débora, ansiosa pela nova turma do coaching. Ai, gente, a turma atual, ela tá tão linda. Eu tô vendo que a Mari tá aí, que é da turma atual, mandou os olhinhos com corações. Elas estão tão lindas, colocando em prática. Vai sair depois, inclusive vou até que falar pra elas, mais pra frente elas têm que vir nas lives pra contar pra vocês. A gente já teve Nutri que conseguiu chegar em faturamento ali para as contas do mês que ela tava querendo já faz tempo que não conseguia. Nutri que tá fazendo site, né? Inclusive, olha lá a Mari falando, amo, que tá destravando nas redes. Nutri que aplicou a ferramenta e saiu tanto ela quanto as crianças, assim, super leve, sabe, do atendimento. Nutri que conseguiu lotar a agenda. A Suzy tá aí também, né? Reclamou esses tempos comigo que a agenda tava ficando muito cheia. E, gente, isso eu vejo que é sempre um movimento, sabe? A gente precisa decidir, eu falo, seja pelo conteúdo gratuito ou pelos conteúdos dos cursos, a gente ir lá e fazer. Então, ir lá e experimentar, ir lá e se dar essa possibilidade. Já que a live era sobre irmãos, para fazer esse contexto aí falando de irmãos, por isso que é importante vocês experimentarem, vocês irem conhecendo a forma como vocês mais vão ver sentido de colocar realmente esses processos de atendimento em prática. Quero em conjunto, não quero, como que vai ser isso, tá? Se eu já tenho nova data para turma, Débora, ainda não tenho ainda nova data. Eu estou estudando a possibilidade de uma turma para o final de agosto, porque eu tenho vários pedidos chegando por aqui, mas tudo vai depender como a turma atual tá, porque por enquanto eu tô ali inteiramente para elas, inclusive. Tem 70 perguntas que eu vi no Telegram, 50 ou 70, agora não lembro, que estavam ali para eu responder quando eu saí aqui da live, porque eu fico dando suporte constantemente. Então ainda não tenho certeza, mas talvez final de agosto, tá? Se for sair, em breve vocês vão saber. E é isso, gente, ó, um beijo pra vocês, muito obrigada pela live, certo? Eu sempre às segundas-feiras, às 18 horas, eu tô aqui pra gente poder discutir sobre temas que sejam interessantes. Pode me mandar, inclusive, no direct dicas que eu sempre aceito. A Ladir falou que tá precisando dessas técnicas para usar em casa, que tem um filho de 5 anos super seletivo e sofre em dobro, porque como nutricionista e mãe eu não consigo atuar nisso. Olha, Ladir, uma coisa que eu posso te dizer, assim, com certeza, quando a gente estuda mais sobre o universo da nutrição materno-infantil, a gente consegue levar um pouco disso para nossa casa, né? Do mesmo jeito que como a gente é nutricionista. E no geral, não é para todo mundo assim, mas para a grande maioria a gente consegue melhorar a alimentação da nossa casa, a gente consegue levar esses conhecimentos para o nosso lar. Mas ainda assim, o que eu sempre indico é que quando se trata da nossa família, dos nossos filhos, que a gente também busque ajuda. Porque pode ser que o olhar de uma colega ali de trabalho, que não é enviesado, porque o nosso olhar sobre as pessoas que a gente ama às vezes muda um pouquinho de situação, que esse olhar de uma profissional de fora poderia te ajudar também, tá bom? Então não se coloque essa culpa, esse fardo. Pode ser que uma colega aí de profissão possa te ajudar com essa alimentação desse pequeno, tá? Eu espero que você tenha sucesso com ele, que consiga trazer esse novo olhar sobre alimentação, porque realmente uma criança seletiva geralmente causa na gente, né? Eu falo que imagino que enquanto mãe, como que deve causar um sofrimento. Mas entenda que pode acontecer, inclusive com filho de nutricionista, acontece muito. Aliás, eu tenho vários alunos que já me retrataram, já me contaram de colegas que sofrem com isso. E aí o melhor vai ser sempre a gente buscar um caminho para ajudar essas crianças. Se você quiser, tem várias alunas lindas, aliás, que apareceram por aqui, a Arcia, a Mari, a Suzy. Eu posso te recomendar uma delas para poder te ajudar com isso, já que a gente está ainda conseguindo ter os atendimentos online, tá certo? Beijo pra vocês, gente, e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!